paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Números capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: diz a Arão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas protejam sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido. Seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido. E foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los. Asperges com a água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem as suas vestes e purifique-se a si mesmo. Tome então o touro com a sua oblação, de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximar-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas ao Senhor como oferta agitada em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos, para fazer o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazer a expiação em favor dos israelitas, de sorte que esses últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor, e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião, para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas nos seus encargos. Livro do Números, capítulo 9. No primeiro mês do 2º ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: celebre os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês,
conforme foi marcado, entre as 2 tardes, e farei essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhe são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do 1º mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia, e disseram-lhe: Estamos impuros, porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado em um morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do 2º mês, entre as 2 tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte. Não quebrarão nenhum de seus ossos e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém estando puro não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam, só partiam quando se levantavam a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor como este lhes tinha ordenado por Moisés. Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com um toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes a guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e serei livre dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 10.
Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhe: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abençoou e as abençoou impondo-lhe as mãos. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difíceis é entrarem no reino de Deus, os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Continuação do Salmo 26. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho, por causa dos adversários. Guia-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Continuação do livro de Provérbios, capítulo 13. A desgraça persegue os pecadores. A felicidade é a recompensa do justo. O homem de bem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador. É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre, mas há quem pereça por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama, castiga-o na hora precisa. O justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.